Fumar neste ponto de ônibus ou em qualquer outro da cidade não pode mais. É que no dia 16 de agosto foi aprovado na Câmara um projeto de autoria do vereador Silvio que traz algumas mudanças às proibições ao tabagismo na cidade. Agora a gente vai conversar sobre esse projeto com o vereador, esclarecendo então, é um projeto que traz uma atualização aqui na lei vigente da cidade. Quais são os principais pontos de mudança? Olá, Carol, cordiais saudações a todos. Realmente o mundo é um mundo em constante evolução. Existia uma lei de 2002, totalmente desatualizada, e nós vimos a possibilidade, a necessidade de correção de 7 pontos dessa lei. O principal deles trata realmente da questão dos abrigos, dos pontos de ônibus, sejam eles cobertos ou não. Então a lei teve esse cuidado de trazer padrões, tolerâncias, de tal forma que o componente principal é a saúde das pessoas. E você falando da saúde, esse projeto realmente ele tem uma intenção mais do que trazer uma fiscalização e uma proibição, que é importante, mas bater na tecla da conscientização e da saúde das pessoas, uma educação para que as pessoas se acostumem a não fumar em determinados locais. Perfeita a sua colocação, é exatamente isso. Eu me lembro, por exemplo, quando lá atrás, saiu a proibição através de leis estaduais que não se podia fumar em bares e restaurantes. E houve uma grande chiadeira. Vai ser ruim. Hoje as pessoas introjetaram, aculturaram aquela questão e ninguém se fala mais nisso. Por quê? Porque o viver em sociedade pressupõe a realização e principalmente o cumprimento de legislações. E nós, enquanto legisladores, temos que ter essa sensibilidade. Aliás, é uma proposta que ajuda os próprios fumantes. Não é que não pode fumar, mas existem distâncias e algumas tolerâncias com relação a se fumar, por exemplo, nos abrigos de ônibus. A gente falou do ponto de ônibus, tem alguma outra mudança que é importante a gente trazer aqui? Por exemplo, teve até uma confusão em relação ao valor da multa, teve uma emenda ao projeto que passou na Câmara também, que mudou esse valor. Então vamos trazer essas outras mudanças que é importante falar aqui? Bem lembrado, A gente sabe que a questão pecuniária, a fiscalização, ela é importante, mas ela traz uma situação de contemplação das pessoas. O valor da multa, se ela ocorrer, é de 5 UFESPs, Então houve uma confusão, aí alguns órgãos de imprensa entenderam um pouco diferente, a gente já corrigiu, mas o mais importante não é a questão pecuniária, a fiscalização para achar alguém para multar, não. O nosso papel é conscientizar. Então esse é um outro ponto. Um outro ponto bastante importante é a própria comunicação. Nós queremos que todos os pontos tenham uma comunicação, lei tal, número tal, penalização, e que as pessoas, quando a gente fala numa sociedade cada vez melhor, que as pessoas se cobrem, de tal forma que se alguém falar, olha, não pode fumar aqui, aquela outra pessoa vai entender, porque está escrito. Então, são muitas as mudanças, A questão da penalização, a questão dos abrigos, a própria atualização, a própria doutrinação da lei em si, que tinha muitos artigos, alguns foram suprimidos. Por exemplo, a antiga lei ainda falava de existir fumódromos em prédios municipais, nós tiramos, não pode mais. Ainda falava da divisão em bares e restaurantes, tiramos também. Esses são os pontos principais. Mas eu tenho certeza que nós estamos acima de tudo, cuidando das pessoas que não fumam, os fumantes passivos, e doutrinando, cuidando também as pessoas que fumam. E esse projeto, como a gente falou, passou na Câmara, foi aprovado, agora vai para a sanção do prefeito para poder realmente entrar em vigor. O que você espera daqui para frente? Olha, a gente fala muito em cidades inteligentes, mas para que nós tenhamos cidades inteligentes, funcionais, nós temos que ter uma população que dá essa salvaguarda, que faz a sua parte. Então eu espero, logicamente, que não tenha nenhum veto do poder público municipal, do executivo, mas principalmente que as pessoas comecem a entender que não é uma questão de punição ou qualquer outra coisa do tipo, e sim de trazer pontos comuns
para que nós tenhamos cada vez mais uma convivência melhor. Eu espero que a Botucatu continue dando exemplo, mais do que tudo, que continue dando exemplo. Nós, os cidadãos, principalmente. Muito obrigada, vereador. E já que você falou desse papel da população, vamos ouvir os moradores para encerrar essa matéria sobre o que eles acham dessa lei que vai proibir, que está começando a proibir a fumar nos pontos de ônibus e em outros locais. Eu concordo plenamente, porque tem muita gente muitos fumantes que são sem educação, né? Fumam perto dos outros, não estão nem aí se tem criança perto, gestante. Eu concordo plenamente com essa lei que vai ser implantada. Prejudica quem não é fumante, né? Faz mal também, né? Então, esses tempos atrás eu estava no ponto, eu saí daqui, eu fui para lá, porque vinha vindo a fumaça bem no meu nariz, eu não gosto. A gente que não fuma acaba sendo prejudicado, né? E quem está fumando não está nem aí. Tem pessoas que ainda respeitam, né? Ainda sai um pouquinho, vai longe e tudo, mas tem gente que não respeita, não está nem aí. E sem falar na sujeira, que joga bituca no chão, fica aquela bagunça, né? Então eu acho que seria uma coisa muito boa, seria um benefício para a gente, né?